Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, ao Pai dos Espíritos, quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam todos bem-vindos a fazer parte dessa família. Também eu quero agradecer de antemão, antecipadamente, por aqueles que ainda não se inscreveram. E eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva nesse canal. Perdão. Que se inscreva nesse canal. Canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero dizer a meu irmão Genivaldo, meu irmão, estamos juntos, seja bem-vindo a fazer parte dessa família, meu irmão. Se sinta abraçado por esse canal, se sinta abraçado por nós, irmãos. O meu irmão Genivaldo, o meu irmão Eliosmar aí, o esposo da irmã Ira Ribeiro. Vamos que vamos, meu irmão. Se sinta abraçado, acolhido, né, por esse canal, por todos nós que faz parte desse canal Democracia Espiritual. E aos demais irmãos, todos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E muito em breve estarei fazendo uma mensagem aqui no YouTube em homenagem aos inscritos do canal. Amém? Vai ser muito bom para que fique lembrado daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, que um dia passou um povo que já combatia o sistema religioso evangélico e que defendia uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, uma graça sem retoque em espírito e em verdade. Uma graça sobre graça, porque a graça é uma democracia espiritual. Amém? Então em breve estarei fazendo uma mensagem em homenagem aos inscritos desse canal. Amém? Então, eu quero trazer uma pequena reflexão e já desejando um começo de semana abençoado, com muita saúde e muita paz, paz de espírito, que esse evangelho nos proporciona. Paz, descanso nele, paz nele, ô glória. Então eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema gratos em Cristo. Gratos em Cristo. Esse é o tema da mensagem. Meu irmão, antes de eu ler a mensagem, o texto principal, o sistema religioso evangélico em si, todos aqueles irmãos que fazem parte de uma congregação onde eles se reúnem, porque congregar é se reunir em um só espírito, em uma só fé, é ajudar os irmãos em suas necessidades, é estar falando a mesma língua. E como nós defendemos a escatologia consumada, como nós defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno, meu irmão, é o pacto da graça, é o Evangelho da Graça, porque não tem outra aliança, outro pacto para substituir a graça, que é um pacto eterno. Então, quando você ouvir alguém falar, eu ensino o Evangelho Eterno, eu estou
eu estou mais adiantado do que os irmãos que pregam, que ensinam, né, o Evangelho da Graça. Você tem que analisar que essa pessoa, ela se esquece de que o Evangelho da Graça, o pacto para o Espírito, a nova e eterna aliança, é o Evangelho eterno, doutores. Mas tem alguns aí também em graça que diz que está no Evangelho eterno e está mais avançado do que nós. Não, doutor. Você está no mesmo nível. Cuidado com a soberba, meu irmão. Entendeu? Eu já tenho esse recado para dar para alguns aí que se dizem que está pregando o Evangelho eterno e está num nível mais avançado. Não, o Evangelho eterno é a graça de Deus. É o pacto da graça que é um pacto eterno, é uma aliança eterna, que não tem fim, que não se acaba. Então veja, meu irmão. Então ser grato, meu irmão. Ser grato a Deus, falado pelo sistema religioso, é que você tem que estar no templo de 4 paredes, onde Deus não habita. Nós sabemos que Deus não habita. Isso aqui é fato, é real, está escrito na Bíblia. Mas eles dizem que para ser grato você tem que estar no templo de 4 paredes, tem que estar evangelizando, fazendo a obra, entregando folheto, visitando, estar em algum lugar, entendeu? Onde ali se reúnem pessoas fazendo um discipulado, o famoso e antigo discipulado. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu, particularmente, eu gosto. Mas, meu irmão, o que nós devemos entender, que o sistema religioso não quer entender, é que isso não é mandamento, meu irmão. Nós, aqui, nesse exato momento, eu estou sim evangelizando. Ou seja, eu estou anunciando o Evangelho das Boas Novas. Na plataforma do YouTube. Também pode ser numa rádio, numa televisão. E pode ser numa praça, pode ser em um lugar onde você se reúne com seus irmãos. Sim, isso é muito gratificante, é louvável. Entendeu? Mas isso não quer dizer que é tudo, isso não é mandamento, meu irmão. Nós anunciamos a palavra de Deus, mas não com o intuito de pregar o Evangelho a toda criatura antes de Jesus voltar. Jesus não volta mais, doutor. Jesus não volta mais. Isso para um bom entendedor, para aqueles que tiveram os olhos abertos, o glória, né? Os olhos do entendimento, nós sabemos que a volta do Filho do Homem aconteceu no ano 70, foi para uma mudança pactual, onde o reino foi estabelecido, a lei de Moisés de uma vez para sempre, na sua totalidade, foi tirada e estabelecido a nova e eterna aliança, o pacto para o entendimento. Já nascemos na plenitude do reino, na plenitude da graça. Então, o sistema religioso diz que tem que fazer isso para ser grato a Deus. E eles pegam um texto solto e isolado aqui, não tem nada a ver. Ele pega uma passagem aqui que está escrito em Lucas, capítulo 17, que a gente vai ler agora, e aplica isso. Os líderes religiosos pegam essa passagem aqui em Lucas, capítulo 17, vamos ler do versículo 11 ao 19, e eles aplicam na vida dos incautos, daquelas pessoas que não têm conhecimento. Eu mesmo, Geraldo fala que a gente não vai comer mais desse reggae, ele fala de reggae, eu vou falar de rock. Eu não como mais desse rock, rapaz. Eu também pensava dessa maneira, e não é dessa maneira aí. Então eles pegam essa passagem aqui, da cura de 10 leprosos, e onde só um veio para agradecer. E eles dizem, eu vi muito isso, e escuto ainda, olhe, você não queira ser aqueles nobres
Os 9 que foram, porque foram curados 10, e só um agradeceu, voltou para agradecer. Ora, quantas vezes tem que voltar para agradecer? Porque esse leproso que foi curado, dentre os 10, ele voltou só uma vez. Você presta atenção. Aquele leproso, em forma de agradecimento, ele só voltou uma vez, doutor, para agradecer a Jesus. Vamos ver o texto? E eles pegam essa passagem, descontextualizam o texto e vira pretexto para heresia. Entendeu? Porque tudo do sistema religioso de alguns homens que estão aí, entendeu? Eles têm que trazer para os dias de hoje. Eles não aprenderam, como um dia nós também não aprendemos o que é temporal, o que era temporal e o que é atemporal. Sim, tem coisas na Bíblia que eu posso trazer para os dias de hoje, para a minha vida, para a nossa vida. Claro que sim, mas nem tudo eu posso trazer. Como, por exemplo, essa passagem aqui de Lucas, capítulo 17, não tem nada a ver com evangelizar, com estar num templo de 4 paredes, ou então visitar, entregar folheto. Meu irmão, não tem nada a ver. Vamos ver como eles não aprenderam e pegam uma passagem, entendeu? Sem lenço e sem documento, entendeu? E tenta aplicar na vida das pessoas, entendeu? Como se o contexto estivesse falando daquilo que eles estão ensinando, estão instruindo. Não, doutor. Entendeu? Então vamos ver. Lucas capítulo 17, versículo do 11 ao 19. O tema da mensagem é gratos em Cristo. Ser grato a Deus é estar em Cristo. Então, gratos em Cristo. Nós somos gratos em Cristo. E o que é ser grato em Cristo? Nós vamos ver. Vamos lá. Então veja. Lucas capítulo 11, capítulo 17, versículo do 11 ao 19 diz assim. Veja bem, preste atenção. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Veja, Jesus estava indo para Jerusalém. Veja o que o texto diz. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Veja, Jesus ao entrar em uma aldeia, saiu ao encontro de Jesus, da comitiva que vinha com Jesus. Jesus vinha com os seus discípulos e uma comitiva seguia Jesus. Veja, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram. Eles ficaram de longe. Eles estavam leprosos. Eles não poderiam se aproximar das pessoas. E quando um leproso, ele queria se aproximar, chega mais próximo, ele tinha que gritar, leproso, leproso, leproso. Era o costume deles, era a cultura. Então veja, meu irmão. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós, ou seja, tem compaixão de nós. Veja o que eles falaram. O texto é bem claro que diz assim, ó, gritaram. Então, todos gritaram. Os 10 leprosos gritaram. Olha, Jesus, olha, mestre,
tem compaixão de nós, compadece-te de nós. Vejam o contexto. Aqui não está falando de evangelização, aqui não está falando de estar no templo. Veja, a gente vai analisar, porque o culto é racional. Vamos continuar. Vamos discorrer. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus. Jesus, quando ouviu eles gritarem, aí o texto logo em seguida diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Veja que Jesus mandou que eles fossem até os sacerdotes. Eles pediram que Jesus tivesse misericórdia, compaixão deles, para que Jesus viesse curar eles. Então veja, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes? Porque existia uma lei para os leprosos, depois que fossem curados, depois que recebessem a cura. Existia essa lei. E vamos ver aqui em Levítico capítulo 14. Depois a gente dá continuidade aqui à leitura. Levítico capítulo 14. Vamos ver. Levítico capítulo 14. Que diz assim, que fala da lei sobre leprosos, depois de sarados, depois de curados. Olha, disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Por isso que Jesus disse: vá, ide e se apresente ao sacerdote. Jesus usou uma passagem da lei de Moisés, da Torá, do Pentateuco, que estava no livro de Levítico. Jesus, como judeu, ele conhecia a Torá. Ele conhecia a cultura daquele povo, o que deveria ser feito quando um leproso ele fosse purificado, fosse curado da sua lepra. Ele tinha que ir ao sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Olha, eu vou ler pausadamente assim, ou seja, não vou ler todo o contexto do livro, dessa passagem de Levítico, porque senão a mensagem fica muito grande. Mas eu vou ler alguns versículos. Versículo 14, não, versículo 4. Eu li o versículo 1, Levítico capítulo 14, versículo 1. E agora eu vou ler o versículo 4. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sob águas correntes. Versículo 11. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. 14, versículo 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, depois que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Versículo 19. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, depois imolará o holocausto. Meu irmão, depois você dá uma lida em Levítico capítulo 14, com relação à lei acerca do leproso, depois de sarado, depois de curado. Então eu só mostrei aqui para que vocês entendam por que Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote. Amém? Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Versículo de número 14. Vamos ler o 14 novamente. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide
e mostrai-vos aos sacerdotes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Quando Jesus mandou eles irem se apresentar aos sacerdotes, naquela ida, aconteceu, de repente, que eles foram curados da lepra, daquela enfermidade que o deixava imundo, que era imundo para a sociedade da época. Então veja, aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Quando ele percebeu que tinha sido curado, e os demais que estavam com ele, os 10, quando esse leproso que voltou, gritando em alta voz, né, o texto é bem claro, dando glória a Deus, quando ele percebeu, e os demais também perceberam que haviam sido curados, antes de chegar ao sacerdote, veja, que ele voltou, diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Presta atenção, olha aqui, nós estamos lendo do versículo 11, acabamos de ler agora o versículo 15, vamos ler o versículo 16. E prostou-se com o rosto em terra. Veja que ele voltou dando glória a Deus. Veja que ele não estava num templo, nem numa sinagoga, para dar glória a Deus e agradecer pela cura. Não, doutor, preste atenção, por isso que eu digo que o sistema religioso diz que ser grato a Deus, como esse leproso foi, tem que estar numa congregação, congregando dentro de um templo. Não, porque esse homem voltou, não estava dentro do templo, ele estava fora do templo, meu irmão. Era uma caminhada que Jesus vinha de Jerusalém e ele passou por Samaria e da Galileia. E ele entrando numa aldeia, ele viu esses 10 leprosos, se de longe gritou, pedindo compaixão a Jesus. E Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote. E quando eles vão no caminho, os 10 percebem que foram curados da lepra. E só um dos 10 volta, dando glória a Deus, gritando alto. Veja, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Ou seja, esse homem foi grato a Jesus pela cura. Ou seja, ele agradeceu a Deus, ele glorificou o nome de Deus. Veja que o texto diz que ele deu glória a Deus em alta voz. E ele se aproximou de Jesus e prostou-se o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Presta atenção. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui, doutor. A pergunta é: ser grato a Deus é estar numa congregação como vocês pegam esse texto aqui, descontextualiza o texto e diz, seja como aquele leproso, não seja como os 9 que não agradeceram, foram ingratos, seja como aquele número 1 que voltou e agradeceu a Deus. E onde é que está dizendo o texto aqui? Onde é que o texto está falando que ele agradeceu por estar no templo? Ou evangelizando, ou fazendo visita? Doutor, caia na real que vocês aprenderam algumas coisas que não tem nada a ver, meu irmão. Vocês aplicam, pegam uma passagem, não analisam, como um dia nós não analisamos. Alguns aí aprenderam errado, alguns pastores, sim, eu vou falar, alguns pastores, alguns líderes religiosos aprenderam errado há muito tempo com outros homens anterior a eles, e eles não analisaram, como um dia também eu e outros aprendemos com outros líderes religiosos e não analisamos. Só que nós caímos em si, os nossos olhos foram abertos, foram iluminados, glória. E hoje nós enxergamos, nós percebemos, nós vemos de olhos abertos, de olhos desvendados, de olhos sem véu,
de olhos sem fermento, à luz do Evangelho, a perfeita revelação, interpretação, nós conseguimos perceber, ter percepção, o que é uma heresia, o que é para nós hoje e o que não é. Meu irmão, o texto não fala em nenhum momento aqui que esse homem voltou para agradecer a Deus dentro de um templo, ou evangelizando, ou fazendo visita. É bom fazer isso? Sim, é bom se reunir. Nós não somos contra. Eu, particularmente, não sou contra me reunir. Eu me reúno para ouvir uma graça pura, limpa, sem mistura, meu irmão. Sem fermento da lei. Porque tem uns aí que falam até da graça, mas ainda tem mistura. Falta pouco ainda. Falta pouco. Falta alguns detalhes. Tem que fazer ainda uma reforma, porque ainda tem fermento. Mas pegar esse texto aqui, doutor, como vocês fazem, até homens que pregam a graça, pegar esse texto aqui e dizer que, olhe, seja aquele número 1 que voltou para agradecer. Não seja como aqueles 9 que foram ingratos. Muitas pessoas estão sendo ingratas, não andam mais, já perderam o primeiro amor. Ó, primeiro amor. Já diminuíram os passos, já não estão vindo mais evangelizar, não estão vindo mais para os cultos no templo, como eles dizem. Na igreja, né, como eles falam. Não faz mais visita. Não, meu irmão. Isso é bom, é. Mas o texto aqui não está falando nada disso, doutor. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando, e para um bom entendedor, quem tem os olhos iluminados sabe do que eu estou falando aqui. Veja, meu irmão, esse homem volta, ele não voltou, ele não se prostrou, ele não estava dentro de um templo. Ele não estava evangelizando. Não. Então veja, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Eles pegam isso aqui e dizem, está vendo? Não queira ser como esses 9 que não voltaram para agradecer, foram curados. Aí eles falam, pessoas que foram curadas, para que você quer saúde? Você quer ter saúde para estar em casa? Para não fazer a obra? É isso que eles dizem. É o jargão deles. Deus abriu a porta de trabalho e hoje tem pessoas que não agradecem mais, não vêm mais para agradecer. Ora, usando esse texto aqui, quem foi que disse isso? Quem foi que disse a vocês que ser grato é fazer a obra da lei de Moisés? Porque aqui, antes da cruz, Jesus estava, entendeu? Aqui ainda, na lei de Moisés. Jesus estava cumprindo a lei de Moisés ainda. É tanto que Jesus estava cumprindo a lei de Moisés que ele manda esse homem se apresentar, ele, os 10, se apresentar aos sacerdotes. Aqui não está falando nada, meu irmão, aqui, de evangelizar, de estar no templo. Eu não posso ser grato, nós não podemos ser grato praticando obras da lei de Moisés. Eu não posso ser grato praticando jejum, dizimando. Se eu quiser ajudar, entendeu? É uma coisa, meu irmão. Se você se reúne em um lugar, você deve ajudar. Mas os líderes religiosos têm que passar sem camuflar o evangelho, que dízimo era na lei, meu irmão. Dízimo nunca foi dinheiro, era para os sacerdotes, nem todos os sacerdotes, ou seja, nem todos da tribo de Levi, perdão, era só aqueles que trabalhavam na linhagem sacerdotal, era para as viúvas, era para os órfãos e para os viajantes. E não era dinheiro, transformaram a semente que era dízimo em dinheiro. E já existia dinheiro naquela época. Veja, meu irmão, quanta desonestidade, quanta falta de entendimento. Alguns não sabiam, aprenderam errado. Mas hoje, através do YouTube, já conhece e sabe que erraram. Mas pela jactância, meu irmão, a soberba, o eu, a posição, o nome, o dinheiro, onde eles cobram dízimo,
Eles não querem deixar a sua posição. Eles não querem admitir que erraram. Porque para eles vão ficar feio. E também tu sabe que tem as vantagens para ele. O dinheiro está falando mais alto aí também. Então veja. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus está falando. Versículo 19. E disse-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja, e disse-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A pergunta é, ser grato, hoje nós que estamos em graça, ser grato é praticando obras da lei? Usando esse texto aqui, solto, que não tem nada a ver isolado, trazendo para os dias de hoje, para as pessoas evangelizar, estar num templo de 4 paredes, estar fazendo visita, se reunir. Ser grato a Deus é praticar obras da lei? Ou ser grato a Deus em graça, nós que estamos em graça, é na nossa consciência? Meu irmão, ser grato a Deus é um estado de espírito, é um estado de consciência, meu irmão. E não praticando obras da lei, como vocês fazem, como muitos fazem aí, não tem nada a ver. Estar dentro de um templo, 24 horas, todos os dias que, como eles dizem, dias de culto, isso é ser religioso. É bom se reunir. Claro, volto a dizer mais uma vez, meus irmãos, eu estou também de acordo em nós congregarmos, em nós se reunirmos como igreja, como filhos de Deus, como irmãos. Está ali se banqueteando, ouvindo uma boa palavra, o evangelho, as boas novas, as boas notícias, isso é muito bom. Eu almejo por isso, sempre eu digo aqui nos meus vídeos, nas minhas lives. Mas não venha pegar esse texto aqui, ou outro texto aí qualquer, e dizer que ser grato é estar dentro de um templo, é estar visitando, é estar evangelizando, entregando folheto, fazendo visita. Não, meu irmão, vocês estão errados. Ser grato é um estado de espírito, de consciência. É você ter na sua mente o que Cristo, colocar na sua mente o que Cristo fez na cruz. O que esse evangelho produz para nós. Alívio, paz, descanso. É isso que nós temos que ter consciência, é no nosso espírito, na nossa consciência. É fazer bem às pessoas, é ter compaixão das pessoas, é andar em espírito, é andar em paz, é não querer o mal do irmão, é não premeditar o mal do irmão, é não caluniar o irmão, é não estar inventando conversas sobre a vida do irmão. Entendeu? É não desejar o mal, é fazer o bem. Se você tem 100, dá 50, fica com 50, isso é bom. Isso é a obra da graça de antemão que Paulo ensinou, que Cristo havia preparado antes da fundação do mundo, uma obra de antemão para que nós andássemos nela. Então veja, meu irmão, é muito claro aqui, a adoração desse homem aqui não foi dentro de um templo. O contexto não está falando aqui em agradecer a Deus, em voltar a um templo, em evangelizar, em dizimar, em ofertar, em ser grato a Deus, fazendo a obra, entregando o folheto. Não! Não está falando nada disso, meu irmão. Nada disso aqui está falando o texto. Então, veja, ser grato a Deus, hoje em graça, é um estado de espírito. Ser grato a Deus hoje no reino de Deus que está dentro de nós, porque nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, e o reino está dentro de cada um dos seus filhos, é na nossa consciência, e não praticando obras da lei. O texto aqui, o contexto aqui não está falando de obras. Agradeça, seja aquele que voltou, não seja aquele que não voltou, não seja aqueles que são ingratos, não. Não tem nada a ver aqui. Isso aqui não se aplica para nós hoje. Não tem nada a ver, doutor. Erraram feio. Quantas vezes aquele leproso voltou para agradecer? Uma vez. E foi aonde?
No templo, não. Foi no caminho, dentro de uma aldeia. Ele se prostrou e adorou. Adorou a Deus, veio gritando, adorando a Deus, e se prostrou para agradecer a Jesus. Veja o que o texto diz. Olha, um dos 10, versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Veja, meu irmão, não tem nada a ver o que esses homens fazem, o que esses homens pegam, os textos soltos, descontextualizam o texto e traz para os dias de hoje. Entendeu? Então nós temos que ser gratos na nossa consciência, no espírito. Olha, para terminar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, em tudo dai graças, em tudo sejas gratos. Ser grato é um estado de espírito, é um estado de consciência. Não tem nada a ver, meu irmão, como esses homens falam aí. Veja, aqui, em 1 Timóteo, que eu quero terminar aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz, Paulo está falando da sua experiência, falando da graça, o que a graça, a eficácia da graça, o que a graça fez com Paulo, na sua vida particular, em sua vida. Olha o que Paulo diz, sou grato, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aí ele diz, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então veja, meu irmão. Aí Paulo diz, transbordou, porém, ou seja, em outras Bíblias diz assim, superabundou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Oh, glória. Então Paulo diz, sou grato. Paulo era grato, não praticando obras da lei, grato na consciência por aquilo que Deus havia feito na vida dele. Porque antes ele era perseguidor, era blasfemo, era insolente, perseguia a igreja de Cristo, era zeloso, mas não sabia de nada, não entendia de nada da graça. E Paulo está agradecendo o que a graça, a misericórdia de Deus havia feito na sua vida. E ainda ter o quê? Designado ele, Paulo, para ministério, ou seja, ministro de uma nova e eterna aliança. Amém? Então, ser grato a Deus não é praticando obras da lei. Ser grato a Deus é no espírito, é na nossa consciência, é fazendo o bem, é sabendo que nós somos o que somos pela graça. Tudo está feito, tudo já foi consumado. Não tem mais nada para acontecer. É essa a nossa visão, a visão daqueles que tiveram os olhos iluminados. Nós somos gratos no espírito, nós servimos a Deus no espírito, nós adoramos a Deus no espírito. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?